Bom dia, galera. Desculpa pelo barulho, tá tendo uma construção aqui do lado. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo explicando VRM, né? Eu ouço o pessoal falando muito de VRM, só que parece que muita gente não entende e várias vezes superdimensiona, né? Para que serve a VRM e realmente o quão importante é ter uma VRM. Então, basicamente, uma VRM boa, né? Basicamente, a VRM é um buck converter, é um conversor de energia e ele consegue converter energia de voltagem maior para voltagem menor. Então, como que ele funciona? Tem dois componentes mais principais. Um deles, para ser simples, né, são as MOSFETs. FET, aí, ilegível. E o outro, que é a MOSFET, é um coisinho preto, que tem uns coisinhos saindo dela. E aí tem os indutores, que são uns blocos grandes. Esse todo mundo reconhece porque na placa de vídeo tem vários. Bom, vou escrever o abreviado, né? Choke. Tem vários nomes isso em português, tem gente que chama de bobina, não sei. Eu vou referir como choke porque é mais fácil. Então, vou tirar isso aqui porque realmente escrever com o mouse não é fácil. Então, basicamente, os MOSFETs vão pegar a eletricidade que está vindo da sua fonte, 12V. No caso, a eletricidade é DC. Então, a sua fonte já é outra história, vai estar convertendo energia da tomada, né? E aí ele vai mandar a energia da tomada, que é AC, chaveada, em 12 volts DC, que é reto. Aí esses 12 volts vão entrar no MOSFET. E o MOSFET, o que ele basicamente faz ele fica ligando e desligando, e aí ele deixa passar, por exemplo, durante 1/3 de um segundo, ele vai deixar, 4 vezes, ele liga e desliga 4 vezes por segundo. Metade das vezes ele fica ligado e a outra metade ele fica desligado. Isso quer dizer que de cá, do MOSFET para o indutor, vai passar 12 volts assim. 12 volts durante 1/4 do segundo, 0 volts durante 1/4, 12 volts 1/4, 0 volts 1/4, etc. Aí essa energia é chaveada, AC. O que o indutor faz? Ele tem, chama bobina, porque dentro tem uma bobina de cobre. O que o indutor faz é ele pega essa energia chaveada de 12 volts, nesse caso, 4 vezes por segundo, quer dizer que tem um ciclo de 50%. Então, ela fica cortada no meio. O que ele faz é ele pega essa energia e ele acha a mediana entre os altos e os baixos. Então, o que sai dele aqui, no caso, seria 6 volts. Porque o ciclo de chaveamento está a 50%. Essa é o mais básico possível de uma fase de uma VRM. Quando a gente tem uma placa mais complicada, uma placa de vídeo, na verdade, fica muito mais complexo, porque, na verdade eu vou continuar com esse, porque se você só tiver isso, o indutor não é perfeito. Então, essa imagem é o ideal. Essa imagem é o ideal. O que acaba saindo, na verdade, num caso desse, seria algo mais parecido com isso. Então, ele não consegue deixar a linha perfeitamente reta, só um indutor. Então, o que eles acabam fazendo é colocando um monte de capacitores, que são representados por isso.
E capacitores tem várias fórmulas, mas em GPU a fórmula mais comuns são os que são assim, pretos, e aí eles conectam um lado e o outro lado na placa soldado, e os que são capacitores SMD de tântalo polímero ou de alumínio polímero. E o outro são as latas grandonas redondas que conectam na placa, que são os eletrolíticos. Então, o que eles fazem, os capacitores, é que eles pegam aqui e quando tá a tensão subindo, eles são que nem uma bateria, muito rápida. Quando a linha está subindo, eles carregam. Então, eles estão carregando. Aí, quando a linha está descendo, eles descarregam e jogam, aumentam a tensão. Então, quando você coloca capacitores nessa brincadeira, por exemplo, geralmente na saída da VRM, tem um monte de capacitor nessa área, depois dos indutores. E também tem capacitores entre os MOSFETs e a fonte, um monte aqui. E o que os capacitores vão fazer nessa área é pegar essa energia e transformar ela na curva ideal que a gente havia dito, que é alguma coisa ideal, não, né? Mas ele, por exemplo, iria transformar essas ondas em alguma coisa mais parecido com isso. Que flutua um pouco, mas para todos, basicamente, já está uma voltagem muito mais estável. Então, por que todo mundo acha tão importante ter uma VRM tão incrível e tal? Basicamente, o jeito que as VRMs funcionam é que... Bom, não as VRMs, né? Mas quando você tem a voltagem, que é a tensão, e tem a corrente, que é amperes. Quando a placa de vídeo puxa mais corrente, a VRM não tem como ficar sabendo disso com antecedência. Então, o que acontece, por exemplo, se você pegar uma leitura de um osciloscópio muito simplificado, e isso é, por exemplo, um ciclo da geração de um frame. Quando ela está parada, a voltagem fica quase reta. Na hora que a GPU começa a fazer as matemáticas para renderizar o frame, a energia faz assim, a voltagem. Aí chega uma hora, por exemplo, digamos aqui, que a VRM vai perceber que a tensão caiu, e aí ela vai corrigir. Então a voltagem vai subir de novo e ficar igual. Então, e ficar reta de novo, no mesmo lugar que antes, o que está péssimo, mas... Então, a diferença é que uma VRM fraca, por exemplo, uma placa de vídeo com uma VRM de 2 fases, essa queda pode ser de tipo 300 milivolts. Mesmo core em uma placa forte, essa mesma queda pode ser de 100 milivolts ou 20 milivolts, depende da qualidade da placa. Existem outros fatores que ajudam e pioram isso. Um deles sendo a qualidade e quantidade dos capacitores que tem na placa, a qualidade e quantidade a qualidade dos indutores e a qualidade não das MOSFETs, mas da controladora PWM. Como eu havia dito, quando você tem uma fase, realmente a saída é assim antes de passar pelos indutores. Só que quando você tem uma VRM de 2 fases, as fases vão estar alternadas. Então a energia vai estar saindo assim de uma fase e o oposto dela da outra fase, assim. Então isso faz com que na saída, pegar a mediana desses dá um sinal muito mais limpo do que se você tivesse só uma fase. E o mesmo pode ser dito quando você tem 3 fases. Aí você teria uma fase assim, outra fase que é 1/3 atrasada e a última fase que fica mais 1/3 atrasada. E aí essa fase já ia subir de novo. Então, as 3 fases chaveando em conjunto dão um sinal, de novo, muito mais limpo. E aí, essa estabilidade na voltagem
faz com que não tenham picos desnecessários, bom, picos e quedas na voltagem da placa. Geralmente, quem lidar com os picos são os picos sendo isso, tá vendo? Quando ele está em carga e a VRM corrige, a voltagem sobe mais do que ela deveria antes de voltar. Isso é um pico. Mais capacitor você tem, eles vão conseguir usar esse pico para carregar. Então esse pico nunca vai chegar no GPU, que basicamente só gera calor desnecessário. Só que quando você tenha essa queda, ela pode gerar instabilidade. Por exemplo, você está fazendo um overclock e a sua CPU precisa de exatamente 1250 milivolts no mínimo para ficar estável. Se você estiver rodando um benchmark e durante sei lá, tipo, você não sabe exatamente qual é esse número, então na BIOS você coloca 1.32, caramba, 1.32 volts. Se na hora que tiver uma carga isso acontecer e essa queda fazer a voltagem, porque 1.32 volts é aqui, é a voltagem ideal. Se durante uma carga muito pesada você puxar muita corrente e a VRM não conseguir, e a queda for maior do que a diferença de voltagem, você vai ter instabilidade e o CPU vai dar pau. Então, uma VRM forte garante que a voltagem vai ficar mais estável. Então, capacitores ajudam nisso e nessa correção. Só que se você tiver, por exemplo, uma VRM fraca, com muito capacitor, o máximo de capacitor, mesmo ela sendo incrível, você ainda vai ter essas quedas desnecessárias, porque os capacitores simplesmente não aguentam. Eles conseguem ajudar a limpar picos e quedas rápidas. Por exemplo, quando a voltagem faz isso, eles conseguem fazer isso virar alguma coisa mais parecida com isso. Só que se a VRM for fraca, não importa quantos capacitores tem, eles não aguentam. Então, eu fiz um vídeo ontem sobre uma 560 Ti. Aqui temos um gráfico dela antes de eu colocar vários capacitores extra. Tá vendo? Mesma escala. A imagem está do mesmo tamanho. E aqui, ela rodando o mesmo superposition, só que com muitos capacitores. Dá para ver como a variação de voltagem ficou muito menor. Isso é graças aos capacitores. Então, basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso é, se você está fazendo um overclock e uma diferença pequena na queda de voltagem é importante para você, realmente ter uma VRM forte pode ajudar. Só que se você não faz overclock, roda uma CPU travada, ou faz um overclock básico, por exemplo, você tem um 9900K e você quer rodar 5.2 GHz, cara, a placa-mãe melhor do universo talvez ia conseguir fazer isso a 1.32 volts, com uma placa básica Z390 você ia precisar de 1.335. Tipo, a diferença não importa, porque é uma quantidade de voltagem imperceptível que, no pior dos casos, vai gerar um pouco de calor a mais. Se você está tentando fazer um overclock desse, você já tem um water cooler custom, então não faz diferença. Só que se você, por exemplo, é que nem eu e outros que gosta de rodar placas de vídeo ou placa-mãe no nitrogênio, na hora que você puxa um pico de 400 watts na CPU, você não tem tolerância para uma queda de voltagem tão brusca que vai te dar instabilidade. Você está pagando caro pelo nitrogênio, você está pagando caro pela placa, você está tentando quebrar um recorde. Quedas de tensão e picos desnecessários que lhe dão instabilidade não são mais aceitáveis nesse ponto. Agora, se você tem uma placa de vídeo e você quer fazer um overclock de 100 MHz, cara, a VRM não faz diferença. Porque, assim, pior caso, se você tivesse uma VRM perfeita, com um capacitor pra caramba, se eu pegasse e tirasse o núcleo de uma 1080 Ti aleatória, que consegue chegar na placa referência a, sei lá, 2050 MHz, e colocasse aquele mesmo núcleo na minha 1080 Ti Kingpin,
eu garanto que a diferença não iria passar de, no máximo, 50 MHz. E a gente está falando aqui de 50 MHz de 2050 MHz. Isso é uma diferença inconsequente no desempenho. Então, se você está disposto a pagar muito por esses últimos 50 MHz, aí não tem como argumentar. Os capacitores e a VRM vão fazer uma diferença bruta além do BIM da placa de vídeo, né? Porque placas de vídeo high-end são binadas. Só que no caso de placa-mãe, se você não for rodar no nitrogênio, se você não for fazer overclock, não faz diferença. Se você for fazer um overclock com water cooler, a diferença entre uma Apex, uma Gene da Asus ou uma Z390 Dark para uma placa mais básica, tipo aquela Z370F da Asus, é basicamente coisa de você precisar usar 0.1 a 0.2 volts a mais. Pior caso, porque a gente está falando de você fazer um overclock de 200, 300, 400 MHz acima do boost clock máximo. Se você tiver no nitrogênio, a diferença é brutal entre uma placa básica e uma Apex. A básica vai capar full pot a no máximo, sei lá, com 9900K, talvez 5.5 a 6 GHz se você tiver uma CPU muito boa. Se você quiser passar disso, não tem questão que você precisa de uma placa excelente. Além do fato que essas placas não são feitas para rodar no nitrogênio, então você vai ter muitos outros problemas. Você nem vai conseguir rodar full pot, né? Mas basicamente essa é a diferença entre uma VGA, entre uma VRM forte e uma VRM fraca. A diferença é no overclock máximo. E para quem está rodando a CPU em temperaturas ambientes, a diferença é inconsequente, porque você vai conseguir fazer overclock de qualquer jeito e você vai conseguir facilmente chegar no overclock máximo daquela placa ambiente. Agora, se você estiver fazendo alguma coisa mais extrema, não compensa o dinheiro, sabe? Em termos de custo-benefício. Se você não se importa com o custo-benefício e só quer benefício, aí não tem como argumentar, né? Outro fator, porque eu sempre vejo as pessoas falando, comprando uns kits com CPU trancada e o cara compra uma placa-mãe absurda. E eu fico tipo, é desnecessário. Compensava investir mais em uma CPU, uma GPU, um kit de RAM melhor, algo que vá fazer uma diferença tangível, em vez de comprar uma Maximus Fórmula para rodar o CPU estoque. Não faz nenhum sentido, porque aqui essa placa foi soltada assim, estoque da Gigabyte, porque a placa segue os requisitos da NVIDIA. A NVIDIA tem, toda vez que ela lança um chip de CPU, ela fala assim para todas as companhias que fazem uma placa custom. Você precisa fazer uma VRM que vai conseguir soltar a voltagem com XRMS, que enquanto ela esteja puxando, sei lá, 300 amperes a 1.5 volts, consiga ter um VPP de, no máximo, 100 milivolts e etc. Então, eles fazem um guia de recomendação bem estricto. Então, até a pior GPU, que hoje em dia é o modelo da NVIDIA, consegue rodar a placa no pior dos casos. É que nem as placas-mães Intel. A Intel também faz a mesma coisa. Eles soldam uma CPU e eles falam para você fazer uma placa-mãe que adere aos padrões da Intel para essa CPU, ela precisa ter essas X características eletrônicas. Se ela não consegue fazer isso, você não pode colocar o adesivo da Intel na placa. Então, até a placa mais vagabunda Z390 consegue dar um OC básico em uma CPU. Básico, eu quero dizer, assim, 100, 200, 300, 400 MHz acima do limite, acima do boost clock máximo.
porque a placa precisa seguir esses padrões para a Intel aceitar ela. Então, não faz sentido investir em uma placa que você não precise. Aí, essa sujeira aqui, basicamente, é esse problema que eu estava dizendo. Se a sua CPU não... Se o seu chip não aguenta a queda de tensão abaixo de um certo ponto, cada vez que a energia cai abaixo desse ponto, você risca a instabilidade. Então aqui temos um exemplo prático que eu mesmo testei com o meu osciloscópio e a minha placa. Em padrão, ela estava gerando energia assim, com um peak-to-peak grande, e eu não conseguia dar um overclock maior do que 20. Um offset de 20 no clock dela. Se eu colocasse mais do que isso, sem mexer na tensão, a placa dava pau. Depois que eu coloquei todos os capacitores, eu consegui empurrar o offset até mais 50. Então, sabe, no Afterburner, primeiro, se eu fosse mais do que mais 20, a placa não aguentava. Agora eu consigo ir a mais 70, que é 50 a mais, e ela fica estável. Só que esse é um exemplo exacerbado, porque na época, essa é uma GTX 560 Ti. Na época, a NVIDIA era muito menos fresca com o que ela pedia como padrão para a placa de vídeo. Então ela tem muito pouco capacitor e capacitores de baixa qualidade. Então só de eu colocar qualquer coisa já deu uma melhorada muito grande. Hoje em dia as placas Founders Edition, especialmente as Turing, são absolutamente incríveis. Elas têm VRMs gigantes com várias fases, parte da VRM fica do outro lado do núcleo, a resposta transiente é incrível. Hoje em dia não faz diferença qual modelo da placa você compra. A única diferença no caso é o bin do chip. Porque se você comprar uma placa extremamente, tipo aquelas EVGA Black, que são uns modelos mais baratos, o chip dela vai na frequência base, que no caso, por exemplo, da 2080 Ti, tem o chip TU102, a versão padrão, e aí tem a versão que eles colocam nas placas chiques, que é o TU102A. Esse chip, eles têm as mesmas características de processamento, a mesma quantidade de núcleos CUDA, shaders, tudo, só que esse daqui é binado. Então, sei lá, na média ele consegue chegar a uns 1950, 2000 MHz, enquanto esse não é binado. Então, você vai dar sorte se ele conseguir passar dos 1900, 1950. Então, hoje em dia, com placa de vídeo, você quer pagar mais por uma placa que tenha um chip mais binado. A VRM não importa. E se você gosta de fazer OC extremo, de novo, a VRM não importa tanto, porque você, especialmente com a geração mais nova, você está basicamente trancado entre comprar uma Kingpin ou uma Hoff. Então, fica a escolha entre os dois, você vai ver qual é a mais binada e comprar aquela. Se você estiver atrás de uma placa antiga, é a mesma, antiga mesmo, né? Aí você precisa pesquisar e escolher um modelo que, por review, porque uma placa com uma VRM incrível, só que um chip bem ruim, não vai subir. Uma placa com uma VRM péssima e um chip muito bom, também não vai subir tanto. Então, com placas muito velhas, você quer achar um bom equilíbrio entre os dois. Eu diria que, assim, a partir de Maxwell, que é GTX 900, as placas já estavam começando a ficar muito boas, até as Founder. Então, a partir de lá, o modelo específico já não importa. O que importa, na verdade, é o cooler, porque, especialmente com Turing e Pascal, as placas são muito frescas com respeito à temperatura. Se você pega a mesma placa e roda ela com o fan abaixado, então, durante o benchmark, a temperatura dela sobe 10, 15, 20 graus a mais, você vai ver que o clock dela cai bastante, porque eles têm um algoritmo que é cada X graus, depois de, sei lá, 20, 30, 25, 30 graus, a frequência vai cair de, sei lá, 12 a 20 MHz por grau.
Então, o cooler, especialmente com Turing, o cooler importa mais do que a placa. Bom, agora eu já comecei em uma tangente, galera. Então, vocês entenderam já qual é a diferença, para que serve uma VRM exatamente e quando e por que você deveria se importar com uma VRM. Basicamente é isso, galera. Espero que vocês curtiram o vídeo. Se alguém tiver uma dúvida, só perguntar.